Um levantamento realizado pelo setor de estatística da Polícia Científica de Alagoas apontou 284 casos iguais a esse nos últimos 3 anos. E olha, a maioria das vítimas de as mortes por queda, são de pessoas acima de 60 anos. Vamos ao vivo com o Neto Mota, que está com um especialista exatamente para saber por que tantas mortes nessa faixa etária e tantas mortes por esse mesmo motivo, Neto. Moura, infelizmente os idosos estão muito mais vulneráveis fisicamente, digamos assim, a esses autoimpactos, a essas quedas. E muita gente acaba até se perguntando ou dizendo, morreu depois de uma queda, mas essa queda, a gente pode representar, como eu falei, um grande impacto físico para esses idosos. Para entender melhor, eu estou aqui ao lado do doutor Eduardo Falcão, que é geriatra. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Explica para a gente, como eu estava falando, muita gente fica falando, caiu, acabou morrendo, mas o alto impacto que isso pode representar no corpo do idoso, infelizmente faz a diferença para esse óbito, né? Neto, boa noite Edson. O idoso, ele é um paciente, é uma pessoa que está mais vulnerável. Não é que ele seja totalmente frágil, mas algumas condições no idoso o tornam mais frágil, como a osteoporose, que numa queda que às vezes não levaria a uma consequência tão grave, pode ter uma fratura. Alterações na questão da vasculatura do cérebro também pode sangrar. E os próprios remédios que os idosos usam, alguns às vezes são antiagregantes, anticoagulantes, podem provocar sangramentos maiores do que a queda se fosse numa pessoa que não usasse esse tipo de medicação, né? E, além disso, tem a estrutura também, a perda da massa muscular, né? Vem aí, vai para as causas que podem favorecer as quedas, né? Porque o que torna a queda mais grave no idoso realmente são essas alterações que eles já apresentam pela questão do envelhecimento mesmo, né? Dos casos que o senhor já viu, chama atenção, por exemplo, algum específico, como os casos onde os idosos acabam quebrando o fêmur porque tropeçam em degraus em casa? Isso. Esses idosos, eles experimentam uma alteração muito drástica na sua independência, na sua funcionalidade, né? E através de uma queda que poderia ter sido evitada muitas vezes, mas muitas vezes as pessoas acabam insistindo em algumas medicações que não são apropriadas, e isso muda a qualidade de vida do idoso, que era um idoso que andava, passa a ser acamado, uma série de coisas que muda a rotina da família também. Então é ideal, doutor, também uma avaliação dentro de casa da própria estrutura, né, da residência, como degraus, estruturas pontiagudas, né? Isso, os móveis, né, mais baixos, às vezes, que acabam sendo obstáculos que o idoso esbarra e pode cair. A questão das escadas, das barras de segurança nos banheiros. Às vezes o idoso precisa até de algum acompanhamento mesmo, de alguma pessoa naquele momento, de uma atividade específica, né? E não ir sozinho. Ok, doutor, muito obrigado por esses primeiros esclarecimentos aqui no Cidade Alerta Alagoas. E, Edson, eu lembro que eu tenho uma idosa dentro de casa, de quase 90 anos, a minha avó, e é difícil, doutor, um pouco difícil, na verdade, para lidar com essas situações, porque, como no caso da minha avó, ela é muito ativa, acaba que a teimosia dela, por muitas vezes, em querer subir em certos pontos, em querer subir degrau, acaba que nos deixa ainda mais preocupados. Então, é muito importante, ela sabe disso, a gente conversa muito, porque, como ela é muito ativa, ela não gosta de ficar inativa. Então, a gente sempre explica que o degrau, as outras superfícies, e que ela tem que estar sempre monitorada, também pode fazer a diferença, né, doutor? Essa questão da manutenção das atividades do idoso dentro de casa, ou às vezes até idosos que sobem no telhado, que querem consertar alguma coisa, é bem difícil para a família administrar, porque eles não gostam de se depararem com as limitações de não conseguirem fazer as coisas com a mesma desenvoltura que faziam antes, né? Mas é importante a família sempre explicar das consequências que aquela eventual queda poderia trazer para a vida dessa pessoa, né? Porque aí, em vez de fazer aquilo, ela passa a não fazer nada mais, fica acamada e é pior ainda. Doutor, muito obrigado. Eu tenho certeza, Obrigado, Edson, né? que a vovó Maria também vai levar em consideração o que o doutor está dizendo aqui. Volto para você. Pois é, assim como a sua vovó, Neto Mota, muitos, né, que estão nos acompanhando, tem pessoas idosas dentro de casa.
E como o doutor falou, é muito difícil e até não é legal você limitar o que aquele idoso, se ele é ativo, se ele pode fazer, ele proibir ele, de repente, de ir sozinho até uma venda, uma padaria, enfim. Mas é claro que tem que ter uma atenção maior, né, um cuidado maior também e evitar os exageros, né? Subir em escada não dá, né? Subir numa árvore também não é ideal para evitar exatamente problemas maiores, consequências maiores. Eu queria que você perguntasse, por gentileza, ao doutor, em relação com, às vezes, a gente vê a morte ou o traumatismo de queda da própria altura. Às vezes não precisa você subir em algum objeto, escada, enfim, árvore, né, para ter uma lesão grave. Até mesmo da própria altura, existem mortes exatamente de pessoas que têm ou complicações de pessoas que têm esse tipo de queda, né? O Edson Moura está lembrando lá no estúdio de outro ponto muito importante. Não precisa necessariamente ter um degrau, ou subir em uma árvore, cair de uma certa altura. Às vezes, o idoso pode se desequilibrar, cair em casa, e esses traumas, infelizmente, podem acontecer, né, doutor? Podem, Edson. Esses casos que você citou, por casos de síncope, que é o desmaio, que pode ter desde causas como epilepsia, que começam, às vezes, a aparecer em alguma idade mais avançada, né? Como às vezes remédios de pressão ou oscilações bruscas na pressão do idoso também levam a quedas. E as tonturas, que também são quadros bem frequentes nos idosos, as alterações do equilíbrio, que nem sempre está relacionado a causas de otorrinolaringologia. Às vezes podem ter outras causas também, né? Perfeito. Obrigado, doutor, pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Neto Mota, também. É a avó Maria, é isso, Neto Mota? Vamos mandar um abraço para ela lá em Satuba, né? Ela está acompanhando, eu tenho certeza. Estou morrendo de saudade dela, mas amanhã eu vou matar essa saudade e ainda vou reforçar aqui, dizer por isso que a gente fala tanto, tem tanto cuidado com ela por causa do que o doutor está falando aqui. Mas graças a Deus ela está muito ativa, Moura. Muito bem. Quando você voltar de lá, você traz aquele bolinho aqui para a redação, que é top, o bolo lá de Satuba, viu? Um abraço, Neto Mota. Agradeço ao doutor também pela participação, pelos esclarecimentos ao vivo. Mas é claro que é preciso ter uma atenção especial, né? Quem tem idoso em casa sabe que esse cuidado tem que ser redobrado. Mas, repito, não dá para você limitar, né? Se você está ativo, está bem, gosta de fazer o seu cafezinho, gosta de fazer o seu bolo, né? Faz a atividade, mas presta atenção. Algumas atividades que você, idoso, já fazia com muita, né, desenvoltura antigamente, a gente tem que entender que com o avanço da idade, algumas coisas a gente não consegue fazer mais, né? Com o avanço da idade. Então, tem que entender que, de repente, subir numa árvore, subir exatamente numa escada, subir no telhado para resolver um problema, a antena que ficou ruim da TV, pede para outra pessoa, porque realmente o reflexo a gente vai se tendo um comprometimento a partir da idade que a gente vai avançando. Então, para evitar problemas maiores, para continuar ainda curtindo a sua família, né? Exatamente, deve se proteger, mas também não se limitar, né? Ficar em cima de uma cama também não é legal, né? Continuar ativo é muito importante.